Pessoal, só lembrando, hein? Nosso objetivo aí, no momento, é o Enem. O Enem já está aí, data, quem fez, fez, quem não fez, fizesse, tá? Mas quem vai fazer? Quem está pronto para fazer o Enem? Temos algumas dicas hoje aí para falar para vocês de história. Pessoal, não vamos esquecer de um detalhe, tá? As questões do Enem, como eu falei para vocês, são blocos, né? São blocos de questões já testadas, já aplicadas em todo o Brasil, tá? É o INEP que faz essas questões, é o Instituto do Governo, tá? E o Ministério da Educação que aplica. Vamos lá, como eu falei para vocês, historicamente tem uma relação. Acontece que alguns temas não são negligenciados, tá? Eles são deixados esporadicamente para chegar, para cair. Então nem tudo, a história é muito ampla, não dá para simplesmente cair tudo. Alguns temas se repetem e alguns temas demoram anos para cair. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo acha que o café do Brasil, tá, chegou da África, por exemplo, tá? Mas pouca gente sabe que tem uma história aí atrás disso, tá? Uma história cheia assim de espionagem, tá? Mistério e até sexo. Olha, pois não. Aí o professor vai ficar bravo com a gente, tá? Mas tem uma historinha assim. E quem vai achar que isso vai cair no vestibular, tá? Caiu. Ninguém esperava que uma história dessa caiu. Então o café do Brasil não veio da África, veio da Guiana Francesa e foi trazido por lá por um esquema de espionagem, tá? E serviço secreto português, olha ali, todo mundo fala que português é burro, né, gente? Mas o serviço secreto português fez todo um esquema que trouxe o café para o Brasil. Mas essa é outra história que hoje nós não vamos comentar. Deixa essa para outra vez. Hoje nós vamos falar sobre história da Península Ibérica. Olha, quem sabe onde fica a Península Ibérica? É isso aí, gente. Portugal e Espanha. Aí, Península Ibérica, Portugal e Europa. Por que nós vamos estudar isso? De repente, porque a gente fala português, né? De repente, porque foi Pedro Álvares Cabral que chegou aqui, tal, dominou tudo. E nós estamos hoje aí falando esse português abrasileirado, vamos dizer assim. Mas vamos lá. A Península Ibérica recebeu esse nome por causa dos gregos. Os gregos foram os primeiros a chegarem na Península Ibérica, tá? E colocar esse nome, Península Ibérica. Mas por que península, hein? Península é um nome feio. Península, gente, agora é geografia. Península é um pedaço de terra, tá? De um continente que entra no mar. Só que ele tem um ponto de, digamos, ligação com o continente. Ele não está solto. A Península Ibérica, como eu falei para vocês, ela é muito importante. A Península Ibérica, depois dos nossos amigos gregos, aí para quem não lembra dos gregos, lembra lá, tal, do Sócrates, do Platão, né? Tá? Aristóteles não, hein? Aristóteles era macedônio. Vamos misturar as coisas não, tá? Vamos lá. Mas nosso amigo aqui, os amigos da Península Ibérica, dominado pelos gregos, não ficaram nas mãos dos gregos por muito tempo, tá? Na antiguidade, os romanos, nossos amigos romanos, nossos amigos aqui, conquistadores romanos, tomaram essa Península Ibérica e trocaram o nome dela, tá? Porque os romanos, eles gostavam de trocar o nome das coisas. Por exemplo, por que a África chama África? Vocês já pensaram por causa disso? Os romanos chegaram no lugar, encontraram um grupo chamado Afri e lá colocaram o nome de Terra dos Afri, que ficou África. Mesma coisa na Palestina, tá? Que biblicamente nós chamamos de Canaã, tá? Mas os romanos chegaram lá e encontraram os filisteus e colocaram o nome de Palestina, terra dos filisteus.
Vamos lá, pessoal, o que é interessante para nós agora na Península Ibérica? A Península Ibérica aqui vai ser dominada pelos romanos. Os romanos vão chamar ela de Espanha. Oh, parece alguma coisa, né, com Espanha? Tem ligação, já já a gente chega lá. Mas aí, pessoal, vamos prestar atenção num detalhe aqui, tá? O Império Romano teve uma decadência, caiu. Estão lembrados? Lá na hora de história do sexto ano, que o professor falou dos Unos. O Uno não é o carrinho da Fiat não, tá? O Uno é aquele cara baixinho, gordinho, que andava com o cavalo com as perninhas abertas, não tá lembrado disso? Tá? Os Unos, eles eram selvagens, eles são lá da Mongólia, e eles fizeram um arraso em toda a Europa. Os germânicos invadiram o Império Romano, como vocês podem observar nesse mapa aqui, e fizeram um limpa na região, derrubaram o Império Romano. Como eles tomaram todo o Império Romano, eles tomaram também a nossa querida Península Ibérica, tá? A Península Ibérica, então, retomando aí para a gente entender. A Península Ibérica tem esse nome por causa dos gregos. Os gregos colocaram esse nome. Depois ela foi dominada pelos romanos. Por último, nós temos agora quem? Os bárbaros. Isso! Os visigotos, alanotos, os hunos, que tomaram toda aquela região. Não vamos esquecer dos vândalos. Oh, mas que nome feio, vandalismo. Por isso, gente, porque eles quebravam tudo. Eles eram considerados bárbaros, tá? Daí, quando você quebra alguma coisa, alguém fala, ô, você é um vândalo, meu. Por isso, vândalo, porque era um povo bárbaro. Para os romanos, só retomando um pouco aí de história romana. Por que bárbaro? Quem era o bárbaro? Bárbaro é todo aquele que não mora no Império Romano e não fala nem o latim e nem o grego. Por que o latim e o grego? Porque o latim era a língua oficial do Império Romano e o grego era uma língua culta na época. Mas vamos lá, os nossos amigos bárbaros aqui se converteram ao cristianismo. A Santa Madre Igreja Católica na época, tá, converteu essas hordas de bárbaros ao cristianismo. Sem críticas a ela, gente, um trabalho maravilhoso, mas não vamos esquecer uma frase de um rei: o meu reino vale uma missa. Ah, o que ele quer dizer com isso? Sim, né? Porque ele vai se converter ao cristianismo para não criar dificuldades nem com o povo e nem, muito menos, com a Igreja Católica, o Papa, que na época centralizava todo o poder na mão dele. Mas vamos lá, esse povo cristianizado aí, dos bárbaros, dominaram a Península Ibérica por muito tempo e lá se estabeleceram, tá? Mas no outro lado do mundo, em 600 e alguma coisa, peguei você, hein? 622, vamos lá, surgiu lá vamos o quê? Tá onde? Vamos lá, vamos pensar, gente. Tá lá do outro lado do mundo, um lugar bem deserto, tá? Que não tem nada. Isso, você pensou lá na Arábia Saudita. Nosso amigo Maomé, tá? Ele vai criar uma nova religião, o islamismo. E esse islamismo vai se espalhar rapidamente. O islamismo, vamos lembrar dele lá, gente, é importante. A Kaaba, olha na Kaaba como ela é bonita, o pessoal tudo circulando em volta dela, tá? O islamismo, como uma religião, pregava o expansionismo, o jihad, que hoje está tanto na moda aí, falando na mídia, tá? O jihad é a guerra santa. O jihad foi pregado, tá, para expandir, porque não vamos esquecer, a Arábia Saudita é um grande deserto. A Arábia Saudita tem areia, pedra e um pouco mais de areia, tá? E vamos lá, o que isso tem a ver com a nossa história? Eles dominaram o norte da África. No norte da África eles pregaram o islamismo, tá? A fé, o Maomé, que é uma fé extremamente simples, 5 mandamentos que você vai precisar estudar, 5 mandamentos do islamismo ou 5 pilares, que também nós vamos falar
em outros programas, mas o que tem de interessante aqui? Esses árabes, ou chamados mouros africanos, decidiram tomar a Península Ibérica. Eles invadiram a Península Ibérica. Dá uma olhada aqui, tá? Pularam da África para a Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha. Vamos lá. O que separa os dois é o Estreito de Gibraltar. Tá? Você precisa saber isso de geografia aí, gente. Ó, isso é importante. Isso pode cair até em alguma coisa de redação, porque nesse estreito aí a gente está tendo agora muitos, o que? Isso, barcos que naufragam com imigrantes. Aí você vai falar assim: peraí, Marco, isso já caiu aí, ó, meu ano passado aí, já ia na redação, esse negócio de imigrante aí, não vai cair outra vez. Aí eu sei disso, que é difícil cair um tema novamente, mas isso não quer dizer que você não precisa se preparar para isso. Então você tem que saber que há um problema humanitário ali, tá? Que se repete lá na Ásia, com um grupo também que é discriminado. E depois a gente vai ver esse grupo também lá na antiga Myanmar, tá? É um paísinho lá da Ásia que tem um problema danado, tá? Tem um grupo lá que não é considerado estrangeiro no seu próprio país. Mas essa é outra história. O que nós temos a ver aqui é o seguinte: os muçulmanos, chamados mouros, invadem a nossa querida Península Ibérica. E eles eram cavaleiros e não usavam armaduras, como os nossos amigos ali, bárbaros, que já estão cristianizados. Usavam armaduras pesadas, tudo mais. Foram derrotados. Esses cavaleiros cristãos foram derrotados vergonhosamente. Eles foram expulsos e eles foram se alojar no norte da Península Ibérica. Montanhas, não conta pra ninguém. Eles foram se esconder dos caras. Os caras iam matar todo mundo. Mas tudo bem. Eles se esconderam lá, tá? E lá ficaram por muito tempo. Os muçulmanos ficaram na Península Ibérica por mais ou menos aí uns 300 anos. Tanto que algumas palavras do português e do espanhol derivam do árabe. Vamos dar um exemplo? Alface. Que mais? Almeirão. Que mais? Álcool. Açúcar. São palavras árabes que nós usamos tanto no português como alguma coisa no espanhol também, tá? Mas e daí? Esses muçulmanos ficaram para sempre? Não ficaram para sempre, gente, mas criaram grandes cidades, grandes reinos. Destaque para Granada, Córdoba, que era uma grande cidade na época, tá? Mas e aí, o que tem de novidade no século XI, no século XII? As cruzadas, o espírito das cruzadas, tá? Tomar a Guerra Santa. Gente, outra coisa, filme também é cultura. Dá uma olhada aí em alguns filmes que você pode estar se divertindo e aprendendo alguma coisa. Uma delas é o filme As Cruzadas. Dá uma olhada nesse filme, que é um filme muito bom, não é tão antigo, que você vai aprender algumas coisas sobre as cruzadas, tá? E você vai entender até o espírito das cruzadas, tá? Uma coisinha muito legal chamada indulgência. Por quê? Durante as cruzadas, a Igreja Católica fazia um pagamento, entendeu? Mas não era em moeda não, meu. Você tá pensando que os caras pagavam em moeda? Não, eles pagavam um negócio muito melhor. O céu, gente. Isso. Quem fosse para as cruzadas e morresse, ganhava a vida eterna. Porque a indulgência é o perdão dos pecados. Meu, o que tem essa história a ver com a outra ali e tal? Cruzada é lá no Oriente, é lá em Jerusalém que nós vamos tomar. Sim, gente, mas houve cruzadas tanto no Oriente como no Ocidente, tá? As cruzadas no Ocidente vão ser organizadas justamente para retomar a nossa Península Ibérica,
que estava na mão dos muçulmanos. Pô, era um contrassenso na época. Como que eu vou tomar a Jerusalém, que está longe, eu vou deixar a Península Ibérica dentro da Europa na mão de infiéis? Na época, não podia nem pensar num negócio desse. Jamais. O que aconteceu então? Foi organizado várias expedições que nós vamos ter o nome de Reconquista. Reconquista é um conceito. O que é um conceito? É uma palavra que conta toda uma história. Então a palavra reconquista, se você escutar essa palavra, você já sabe o que é. É quando os cristãos, dos reinos do norte da Península Ibérica fizeram guerras para retomar o que já era deles. No caso, as terras da Península Ibérica, e tiveram apoio da Igreja Católica, dentro do espírito das cruzadas. Mas nesse rolo todo aí, um nobre francês, olha o cara aqui, um nobre francês, olha o nome dele, ganhou de presente, gente, um condado de Portugal, olha que bonito, Portugal, porque o rei de Castela deu para ele de presente, porque ele lutou contra os muçulmanos. O filho dele, esse outro nobre bonitão, na verdade feio pra caramba, né, gente? Ai, que carinha feia, né? Graças a Deus eu sou bonito, né? E Deus me deu essa carinha de anjo aqui. Por que você tá rindo aí? Minha mãe falou, tá chamando de mentirosa? Para com isso, né? Vamos voltar a conversa aqui, vai. Seguinte, esse cara aqui é filho do primeiro, Ele lutou contra os muçulmanos e vai lutar também contra quem? Contra o próprio Castela, para deixar Portugal independente. Então vamos lá. Dentro da Reconquista, nós temos a formação do primeiro reino unificado da Europa. Que reino é esse? Portugal, gente, nosso querido Portugal. Portugal vai se tornar independente graças a dois nobres, como nós já falamos. Esses dois nobres vão lutar contra os muçulmanos e depois contra Castela. Isso aqui é muito interessante porque nós vamos ver que a situação vai se mudando, Os nossos amigos muçulmanos vão recuar para o sul da Península Ibérica, porque eles vão estar assim pressionados por esse movimento cristão, Mas observe, sozinho isso não vai dar conta. Portugal estava envolvido com a sua independência, os nobres portugueses, a Igreja Católica também, mas ainda havia uma divisão. Então nós vamos ter aqui Portugal, Castela e Leão, Aragão, Navarra. No sul da península, que nós vamos ter os domínios muçulmanos. Gente, nada melhor que um casamento para unir essas coisas todas. Já já a gente vai falar sobre esse casamento, o casamento que formou a Espanha. Um casamento romântico, mas sem amor, Um casamento importante, mas informal. É resolvido questões políticas, porque na época os casamentos não eram por amor ou por relacionamento, eram negócios diplomáticos. Os dois reis vão se unirem. Já já a gente continua a falar sobre isso. Retomando, pessoal, acordou? Tomou um chá? Tomou alguma coisa? Tá acordado? Vamos lá? Vamos logo, gente. Se arruma aí. Pessoal, no outro bloco nós estávamos falando da Reconquista da Península Ibérica. Nós falamos de um casamento. Quem casou então? Fernando de Aragão. Olha que nome bonito. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Também chamado de Isabela, Você vai encontrar os dois. Isabel e Isabela. Não interessa. A Isabela é de Castela,
tá? Foi um acordo diplomático entre os dois países ou reinos, Aragão, tá? E Castela, tá? Os dois se uniram e formaram o que nós chamamos hoje Espanha, tá? Por isso então que se fala castelhano. Isso! Aí, ó, tem a ver. Castelhano, Castela, era o dialeto de Castela que se tornou a língua oficial da Espanha. Foi unificando, tá? Os dois se uniram, tá? E retomaram toda a Península Ibérica. Data, eu não gosto muito de data, mas algumas são importantes. 1492 é a data do casamento de Fernando e Isabel, tá? E também é a data da queda de Granada. Granada não é aquele negócio que joga, não, tá? Granada é cidade, na Espanha. A cidade de Granada, ela vai ser retomada pelos cristãos, né? E a união dos dois, Castela e Aragão. Castela e Aragão vão se formar e vão ganhar um título. Isso, olha que título bonito. Reis Católicos. Sabe quem vai dar esse título para eles? O Papa Alexandre VI. Quem sabe quem que é o Alexandre VI? É aquela série, tá lá do Netflix. Dá uma olhada lá, os Borgias. Você vai falar assim, tô falando baixo, porque olha, gente, aquela série lá, nossa, nunca vi igual. Não consigo, nós de 18 anos não pode assistir essa série, mas é legal, ela traz a realidade, tá? Olha lá, a série é os Borgias, assiste que é a Renascença. Esse Papa, o Papa é Borges, que o nome dele é Rodrigo Borges, tá? Que vai ser Alexandre VI. Vai conceder um título para Isabel e Fernando. Que título? Reis Católicos, tá? E eles vão retomar toda a Península Ibérica e vão engolir Aragão aqui em cima, tá? Formando a Península Ibérica reconquistada totalmente, formando a nossa querida Espanha. Professor, e Portugal? Portugal vai ficar quietinho aqui, tá? Portugal vai ter sua independência, uma língua à parte, tá? Vai ter conflitos entre os dois, mas nada muito sério, tá? Há um acordo aí de tolerância entre portugueses e espanhóis. Pessoal, isso que eu queria passar para vocês hoje. Reconquista. E coisas muito importantes nessa reconquista, porque, gente, tá? A América vai ser descoberta nesse período. Depois da reconquista, que os reis católicos, Fernando e Isabel, vão financiar o genovês, tá lembrado? Tá? Por que genovês? Porque a Itália não existia ainda, não tinha unificado. Tá? Qual é o nome do cara mesmo? O nome desse genovês? Como você não sabe? Vamos estudar, meu! O nome desse genovês é Cristóvão Colombo. E esse Cristóvão Colombo vai descobrir a América com 3 naviozinhos financiados pelos reis católicos. Depois, olha só como a história é interessante, gente. Uma coisa puxa a outra. Portugal não vai querer ficar atrás e vai fazer outro projeto. Esses projetos receberão o nome de grandes navegações, tá? Que nós vamos ver no próximo vídeo, na próxima aula. Então, gente, fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Estudem para o Enem, tá? E nós vamos estar aqui com outros vídeos para ajudar vocês. Qualquer dúvida, pode procurar a gente aqui na TV Jerusalém, a AD Jerusalém, que a gente vai estar apoiando vocês com novas ideias, algumas coisas assim. E que Deus possa estar abençoando vocês. E não se esqueçam, professor Marcos está aqui com aquele olhar sexy, número 1, e o dobro mais de sedução, o número 2.